Marcos capítulo 8, verso 34 ao verso 38, diz assim: vamos orar. Pai Santo, nós queremos adorar-te em espírito e em verdade, como já cantamos, e queremos te agradecer, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui nesta noite chuvosa. No entanto, foi bom e é bom estarmos em tua casa, juntos, te adorando em espírito e em verdade. E também as crianças agora, ó Deus, continuem aprendendo o temor do Senhor na linguagem dela, porque é o princípio da sabedoria. E a nós, ó Deus, continue falando a nossa vida, o nosso coração e nos edificando, porque nós precisamos e carecemos ouvir a tua voz. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos uma sequência de movimento em nome do Cristo, ou de cristianismo. Há alguns membros de igreja que se intitulam cristãos, há outros que não são membros de igreja, mas se dizem cristãos, e uma boa parte que são membros, mas que nunca foram cristãos, porque o cristianismo, apesar de alguém dizer que é um movimento, mas o cristianismo não é movimento. O cristianismo é uma ação de Deus, o Criador do universo, que ama as pessoas no mundo, envia Jesus Cristo, seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E geralmente os líderes políticos, ou de alguma forma, eles prometem aos seus súditos, aqueles que querem segui-lo, ele começa a prometer grandes coisas. E aí nesse texto é uma das provas que o Cristo não prometeu nada a não ser a vida eterna. Cristo já havia dito para os seus discípulos que, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora diz que tem uma multidão que se aproxima de Cristo, vem os seus discípulos, ele diz que é multidão e os discípulos, e aí ele faz 3 declarações muito sérias. Ele vai dizer: olha, quem quiser me seguir, ele primeiro precisa haver uma autonegação, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece que este verso ele vai de encontro ao cristianismo contemporâneo. Ele diz: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O autonegação não quer dizer que você vai ser aniquilado da vida, pelo contrário. Mas a ideia não é simplesmente negar este ou aquele hábito, mas é negar o que a tua alma antes estava propensa a seguir, e negar e voltar em direção a Cristo. E eu disse: isso é um esforço, uma disposição. Não é o cristão quase cristão, não é o membro quase membro, não é aquele que não se envolve. Cristo disse que uma vez que se põe a mão no arado, não se deve olhar para trás. Há uma avalanche de pensamento de que os cristãos são aqueles que estão na igreja para ter tudo, que não podem ser contrariados, que o conselho não tem autoridade, que o presbitério não tem autoridade, que o sínodo não tem autoridade, que o Supremo Concílio não tem autoridade. Ou seja, nós vamos para uma comunidade onde tudo é válido, onde tudo pode, ou então nós vamos fazer parte de uma sociedade que tudo vale, que tudo pode, ou então de uma família que tudo pode, que tudo é válido. Ou seja, é um contexto sem limite, ou sem limitação. De repente Cristo chama e põe limite: olha, negue-se a si mesmo e depois tome a sua cruz e siga-me. Uma expressão que alguém já disse, que ser cristão vem através de suor, lágrima e morte. Olha o colégio apostólico, a igreja pré-reforma, e a igreja de nossos dias é uma igreja que não tem trabalhado muito com essa negação. Pelo contrário, muita gente quer aderir os costumes da sociedade e caminhar no mesmo passo, na mesma direção, inclusive com a autopiedade, ou então com o amor sem limite pelo próximo. Dizer que o próximo ele é apenas uma vítima também, ele está bem, ele precisa ser feliz, ele tem uma religião, tem um Deus, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra a necessidade dessa autonegação, de tomar a cruz, e quando alguém tomava a cruz,
naquele contexto significava que ele estava indo em direção à morte, estava condenado, e Cristo não se envergonha da morte, pelo contrário, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então não vale cortar ou diminuir a cruz. E em nossos dias também tem muita gente diminuindo a cruz. E por que está diminuindo? Porque começa a pensar que, olha, hoje são outros tempos, são outros dias, o cristianismo de hoje não precisa ser tão radical e tão firme como era na época de Jesus Cristo. Muitas coisas dá para ir adequando ao contexto, e aí eu preciso viver nesse mundo, e aí dá para ir dando um jeito, aí muitas coisas. E o brasileiro, alguém já disse que é um brasileiro que ele sempre dá jeito para qualquer coisa, e aí sempre diz assim: olha, a declaração do imposto de renda é a tal dia, aí de repente estica um pouquinho mais, você pode pagar as suas contas até tal dia, mas tem uma prerrogativa. Aí de repente alguém diz assim: olha, é para ir para o céu, por meio de Cristo, e alguém diz: mas vai dar um jeito, e alguns vão esperando até no último dia. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 mostra isso, que muita gente permaneceu na sua prática religiosa, as orações, nos seus cultos, e no último dia, Cristo disse: eu nunca vos conheci. Eram religiosos, sim, eram praticantes, sim, talvez fosse dizimista, dava oferta, e a comunidade estava lá comprometido, socialmente falando, mas nunca negaram a si mesmo e nunca tomaram a sua cruz. Acharam que dava para ir. A mocidade numa fornicação, vários em adultério, vários em infidelidade. Não, mas vai chegar lá, vai dar tudo certo. Uma prática religiosa de grandes absurdos que nós temos visto na igreja eletrônica, eles: não, mas vai dar certo, no último dia vai todo mundo entrar no céu. E Cristo disse: não, apartai-vos de mim, malditos, os que praticais iniquidades. E o outro grupo: vinde, bendisse meu Pai, tomai posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. O reino de Deus não tem negociação, o reino de Deus não tem meio termo, o reino de Deus não tem mais ou menos. O cristão não é mais ou menos cristão, ou nasceu de novo ou vai para o inferno. Não é só a prática religiosa que conta, é o lavar, o regenerar, o ser nova criatura. Não é só o membro de uma ou outra comunidade, e aí vai se dando um jeito, e aí no final das contas todos serão salvos. E a Bíblia diz: não, não é assim que a Bíblia diz, pelo contrário, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas muitos querem ser cristão, primeiro, sem tomar a cruz, sem negar-se a si mesmo e sem seguir Cristo. Segue uma ideologia, uma filosofia, uma comunidade, uma liturgia, um costume, um ideal. Vamos seguindo que no final vai dar tudo certo. E aí Timóteo, a Bíblia vai dizer: olha, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mateus capítulo 11, 28 ao 30, Cristo chama: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a alma. Como tem membros de igreja atribulados, coração dilacerados, porque falta ir a Cristo e aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Mas ele quer: vai dar do meu jeito, não vai funcionar. Outro texto, Romanos 12, 1 e 2, ele faz o mesmo convite: coração no altar de Deus. Ele disse: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresente o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, e assim você experimenta ou usufrui da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não se conforma com o rumo que a sociedade está andando, mas ele transforma. Mas tem muitos que estão mais ou menos e estão se conformando e achando que é uma ideia boa, dá para andar mais ou menos como o mundo e a sociedade está ditando as normas, dá para ir. Cristo diz: não, não dá. 1 Timóteo 4, 12 também diz: olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, no amor, na fé, na santificação.
é para lá. E aí alguns jovens assim, estamos sendo desprezados. Não, os jovens jamais, segundo a Bíblia, serão desprezados, desde que eles se mantenham firmes no Senhor. Agora, o que não é firme no Senhor é o que nós temos visto todos os dias, o desprezo da nossa juventude pela outra classe ou pela própria justiça. Como eu falei de manhã, exemplo para a nossa sociedade são os nossos jovens cristãos. Exemplo para a nossa sociedade são os cristãos contemporâneos, que eles negaram a si mesmos, tomaram a cruz e seguem Jesus Cristo. Esses são exemplos. Essa juventude desviada, rebelde sem causa, pervertida, dizendo que tudo é válido, não é exemplo, nunca foi e nunca será. É preciso tomar a cruz, negar a si mesmo, seguir Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, do verso 7 ao verso 14, nós falamos isso pela manhã. João está dizendo: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Cristo. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. E ele vai dizendo por que ele está escrevendo aquele texto de 1 João 2, de 7 a 14. E uma das afirmações é: eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Tem muita gente preocupado com os rumos da igreja contemporânea. Não, irmãos, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é com o pecador que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus Cristo. Esse é mais do que vencedor. Este, nem o mundo com todas as suas armadilhas não alcança, porque a Bíblia diz que aquele que vem a mim, que o Pai trouxer, não lançarei fora, e o diabo não os toca, e eu e o Pai ainda viremos e faremos morada nele. Esse é o exemplo de juventude, é o exemplo dos cristãos. Então esse cristão meio termo não existe na Bíblia, ele já está no mundo e faz parte do mundo. O membro de igreja, que é mais ou menos, ele não faz parte do reino, está na sociedade, já é da sociedade. Eles que querem puxar um puxadinho lá no evangelho para incluir todo mundo, não é o evangelho bíblico, é só ler a carta de Gálatas. Ele disse, na verdade não é um outro evangelho, senão que alguém quer perverter o evangelho. E ele diz, vocês começaram na carne ou no espírito? Aí quando você vê sobre frutos do espírito e a armadura de Deus, você descobre que a necessidade dos fiéis cristãos permanecerem firmes e inabaláveis no Senhor, porque o que está sendo prometido é suor, lágrima e morte. Não tem promessas absurdas, mas ele disse, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele disse, negou a si mesmo, tomou a sua cruz, segue Jesus Cristo. Atos 4:12, quando o apóstolo Pedro é preso, e aí é questionado, e ele disse, olha, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, não existe nenhum outro nome entre o céu e a terra, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E como é que tem gente nas comunidades dizendo que tem um outro jeito, tem um meio termo, tem mais ou menos? Não, a Bíblia diz não tem. Volte seus olhos para o texto. Ele diz assim, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, então vem todo mundo que estava próximo, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, primeiro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me, porque quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Parece ser um absurdo, mas o cristão não faz tudo o que ele quer, ele faz o que é preciso ser feito, por isso ele é livre. Se você faz tudo o que você quer, então ele diz, a sua vida já foi perdida, porque faz todas as vontades, e aí faz tudo contrário à vontade do Senhor, e ele diz, não, é preciso fazer o que é preciso, o Espírito Santo me induz a fazer, porque o Espírito Santo me constrange, e me induz para uma vida de comunhão íntima, a experiência com Deus, pode ser na igreja, pode ser no seu quarto, pode ser no monte, pode ser no vale, mas é você e Deus, orando e conversando e mantendo a sua fé inabalável no Senhor. E diz, todos que querem ganhar a sua vida terminam perdendo, e há um massacre da nossa juventude, não só no Rio de Janeiro, mas em nossa sociedade,
jovens que acham que são livres, que podem fazer qualquer coisa, e literalmente a justiça vai pondo o limite e a vida vai sendo ceifada, porque eles não quiseram se literalmente sacrificar em viver a vida santa em Cristo. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por minha causa, acha-la. Verso 37, aliás, 36, ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A ideia é nada. Verso 37, que daria um homem em troca da sua alma? Tudo. Tudo. Quer ver isso? Quando alguém está doente, está no terminal. Outro dia teve a história de alguém que veio do norte do país, e que ele estava, quando ele era terminal, ele disse: eu daria tudo que eu conquistei até hoje para ter a saúde. Ou seja, não se pode comprar a alma. No entanto, o homem daria qualquer coisa em troca, e às vezes é tarde. Verso 37, que darei um homem em troca da sua alma? Tudo. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória com os seus santos anjos. Ou seja, o não negar-se a si mesmo é envergonhar-se de Cristo. O não tomar a cruz e segui-lo é negar o Cristo. O não seguir a Cristo com a sua própria cruz, o seu estigma de cristão, ele disse, é negar o Cristo. E aí diz: quem me negar, eu também o negarei. Então, cuidado com o que você está lendo, está observando e como que está vivendo. Ser cristão é se envolver com Cristo e viver o cristianismo, não um movimento, mas algo que veio do coração de Deus para o nosso coração, algo que mesmo eu não querendo, eu fui convertido e não convencido, mesmo eu não querendo, eu nasci de novo. Por isso é uma vida nova e contrária a tudo que a sociedade diz que é. Se a sociedade vai para um lado, você vai para o outro, porque é o contrário. Que Deus te abençoe e prossiga, porque você tem desafios para seguir Cristo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Cristo cada vez mais de perto. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós queremos mais uma vez agradecer a Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ó Deus, e ela coloca os desafios para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa história de vida no presente. E por isso, Deus, nós queremos como igreja prosseguir, ó Deus, tomando a cruz, negando a nós mesmos e seguindo tão somente Jesus Cristo, porque o Teu Santo Espírito é que nos constrange a permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor, porque a Tua igreja não tem nada com esta sociedade ou com esta geração adúltera e pecaminosa, mas ela tem o compromisso de evangelizar, de servir de exemplo como Cristo a serviu, e viver como sal e como luz do mundo. Abençoa todos que estão em Tua casa, os corações entristecidos, amargurados, revoltados, mas que a Tua bênção que restaura tudo esteja presente em cada mente e coração. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo, Senhor, aquele que nos desafia a prosseguir nesta sociedade firme no Senhor, e a bênção e a paz do Teu Santo Espírito permaneça conosco hoje e eternamente. Amém. Amém.